Crianças devem participar da ceia do Senhor? A questão da participação da ceia do Senhor é um tema altamente polêmico dentro das igrejas quando se trata de participação de crianças. Enquanto algumas tradições permitem que crianças participem, outras impõem restrições baseadas em uma compreensão teológica da ceia. Como cristãos reformados, precisamos recorrer às Escrituras, determinar se a ceia é um sacramento acessível a todos os batizados, incluindo crianças, ou se há critérios específicos que devem ser atendidos. A instituição da ceia do Senhor é encontrada nos evangelhos sinópticos e nas epístolas de Paulo. Mateus 26, do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e dando aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Seguindo aos versículos diante, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esses textos fornecem informações que são cruciais para entender os requisitos para participar da ceia do Senhor. A ceia é um sacramento dado à igreja e não um ritual místico que transmite graça automaticamente. A Confissão de Westminster nos ensina que a ceia é um meio de graça para aqueles que dela participam corretamente. Dois elementos fundamentais aparecem no texto de 1 Coríntios 11. Primeiro, a necessidade do autoexame, no versículo 28. A ceia não é apenas um sinal externo, mas um meio pelo qual o cristão deve se examinar e se aproximar de Cristo com arrependimento e fé. Segundo, a condenação para quem participa indignamente, no versículo 29. Isso indica que uma compreensão matura e consciente é essencial para evitar comer e beber. Abre aspas, juízo para si mesmo. Fecha aspas. Isso nos leva a perguntar: crianças são capazes de se examinar e discernir o corpo de Cristo? A Escritura não coloca uma idade específica para a participação na ceia, mas exige que o participante tenha maturidade espiritual suficiente para compreender sua própria condição diante de Deus. Esse é um argumento essencial contra a participação irrestrita de crianças. Hebreus capítulo 5, versículos 13 ao 14 diz o seguinte: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. A ceia do Senhor é um alimento sólido. Ela requer discernimento espiritual. Por isso, a maioria das igrejas reformadas praticam a admissão à ceia somente após uma profissão de fé pública. Outro argumento usado por aqueles que defendem a participação de crianças na ceia é a relação entre o batismo e a ceia. Se as crianças podem ser batizadas na infância, como defendem os reformados pedobatistas, por que não poderiam então participar da ceia? A diferença é que o batismo é um sinal de ingresso na aliança e é administrado sem necessidade de compreensão plena por parte do batizando. E a ceia é um sinal de comunhão e autoexame exigindo consciência e fé pessoal. Ou seja, a ceia é para aqueles que compreendem e professam fé em Cristo, enquanto o batismo pode ser administrado mesmo antes dessa compreensão.
Então nós concluímos que, assim, a resposta reformada é não. A ceia do Senhor não deve ser dada indiscriminadamente a todos os batizados, mas aqueles que podem discernir sua própria condição diante de Deus e participar com fé e arrependimento genuínos. Por isso, as crianças não devem participar da ceia até que elas possam fazer uma profissão de fé consciente e demonstrar entendimento sobre o corpo e sangue de Cristo. Isso protege a seriedade do sacramento e garante que sua prática seja de acordo com os princípios bíblicos. Como Paulo advertiu em 1 Coríntios 11, comer e beber sem discernimento pode trazer juízo. Assim, a igreja deve ensinar as crianças, preparar elas na fé e conduzir elas ao momento apropriado para participarem da ceia do Senhor com discernimento e reverência.